esse outro.
sonhos será que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sonda meu coração, eis que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh meu Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz e teu amor. Sei as vozes. E eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre cada um de vocês, meus irmãos queridos. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês aqui, compartilhando daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para a igreja do Senhor Jesus nestes dias. Amados, antes de
da gente entrar propriamente na mensagem, o tema, vocês já perceberam, de suma importância para nossos dias hoje, a presença imperceptível de Jesus. Eu quero falar desse tema, mas antes eu preciso falar duas coisas. Primeiro, a respeito das nossas devocionais, eu espero que vocês tenham acompanhado e gostando, afinal, nossos irmãos estão se esforçando ao máximo para trazer deles e daquilo que Deus tem colocado no coração deles o melhor possível, para que a gente possa ser enriquecido, fortalecido na fé de tal maneira, amados, que eu creio que a gente tem sido abençoado com essas palavras. E, olha, vem coisa muito boa por aí ainda, viu? Nessas devocionais. Mensagens assim tremendas que a gente já pôde estar acompanhando e eu espero que você não perca nenhuma. E ainda por cima, compartilhe com seus queridos amigos, com seus irmãos em Cristo, porque eu tenho certeza que vai edificar e fortalecer a vida deles também. A outra questão que eu quero falar antes da mensagem é uma grande novidade, uma grande surpresa para nós, como Igreja de Jesus. Amados, nós estamos preparando um estudo esse, um panorama do Antigo Testamento, panorama mesmo, né? Alguns irmãos estão se envolvendo nessa questão, e nós vamos fazer isso através de videoconferência, e a gente já está preparando alguns materiais, e vai ser através daquele aplicativo. Se você não tiver, você já baixa aí o aplicativo, o Zoom, mas eu já vou falar que é para no máximo 100 pessoas, então nós vamos logo anunciar, você vai já pondo aí, ó, eu quero participar, tá bom? E a gente depois vai ver como que nós vamos fazer isso. Mas 100 pessoas participando desse estudo, o panorama do Velho Testamento. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para nós. Então, através do aplicativo, o Zoom, é um aplicativo esse de videoconferência. Tá bom, amados? Você que nos acompanha aí, vai dando um curtir aí pra gente, vai pondo um amém, mostra que você está com a gente, no mesmo espírito. E assim, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito, ó Pai amado, agora possa vir sobre cada um, ó Pai amado, que acessou, ó Pai amado, esta página, que está nos acompanhando, ó Pai amado, ouvindo, sozinho ou com seus familiares, ó Pai amado, mas que precisa nesse instante, ó Pai, de uma palavra ao seu coração, ó Pai. Eu quero orar em favor deste, ó Pai amado, que nos acompanha, ó Pai amado. Que teu Santo Espírito, ó Pai amado, possa nos abençoar, enchendo a nossa casa, enchendo o nosso coração, ó Pai, com o transbordar do teu Santo Espírito, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, se você puder acompanhar a leitura da palavra de Deus, é um texto meio extenso, eu sei, mas está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, eu quero ler a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as autoridades, os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele
é que ia trazer a redenção de Israel. E é o terceiro dia que isso aconteceu. Nós pensávamos que ele ia trazer a redenção de Israel, e é o terceiro dia que isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não o acharam, o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês costumam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Ele não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando a expor Moisés e todos os outros profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e de toda a Escritura. Ao aproximar-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus resolveu ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu graças. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que Jesus estava com eles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando? Ah, sim, no 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Graças a Deus pela palavra do Senhor nesta noite, amados. Amados, eu não sei como está teu coração nesta noite, mas eu creio que esse é um ano que nós criamos muitas expectativas no coração, trouxemos sobre as nossas vidas muitos planos, tínhamos muitas certezas de que muitas coisas iriam acontecer. Nós fizemos projetos, trabalhamos em cima desses projetos, tínhamos sonhos de que alguma coisa boa iria acontecer, porque essa é a perspectiva, sempre a gente espera que alguma coisa boa aconteça. Contudo, eu creio que o mundo está sendo desafiado hoje. Existe um grande desafio. Sabe por quê, amados? Eu creio que os sonhos não acabaram, mas eles estão sendo protelados, estão sendo suspensos, estão sendo apagados. Os nossos projetos estão sendo parados. Tivemos que parar por um tempo. E, amados, do fundo do meu coração, parece que quando a gente se depara com essa situação, eu não sei, mas eu vejo que essa pandemia e a questão econômica também, que depois vai sobrevir sobre todas as nações. Eu creio que depois desta fase, e isso vai passar, amados, com certeza, mas eu creio que depois desse período, o mundo nunca mais será o mesmo. Eu creio que nunca mais seremos as mesmas pessoas. Eu creio que algo começa a mudar e tem que começar a mudar a partir da perspectiva daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer. Eu espero que teu coração se torne mais sensível. Eu espero que a tua vida seja mais sensível, principalmente esta sensibilidade
à palavra de Deus, sensibilidade ao ouvir a voz de Deus, sensibilidade àquilo que Deus deseja fazer na tua vida e na minha vida, amados. Eu creio que muitos paradigmas, conceitos, preconceitos estão ruindo. E eu creio que aquilo que Jesus falou, que o muro da separação havia quebrado, eu creio que muitos muros estão sendo também quebrados. E isso está nos aproximando, amados. Eu não sei de que forma que a gente não pode estar junto numa mesma congregação, mas ao mesmo instante nos tornamos uma grande congregação. Porque muros estão sendo quebrados. Eu espero que hoje as ruínas do teu coração também sejam derrubadas, que aquilo que está na tua vida hoje também seja quebrado, para que você possa entender a palavra do Senhor. Então, meus amados, a grande questão para os nossos dias hoje é: o que será para daqui para frente? O que nos aguarda o futuro? O que você espera daqui para frente? É isso que me levou, essa pergunta que me leva a meditar nesta palavra. Porque quando eu vejo esses dois discípulos andando no meio do caminho de Emaús, estão saindo de Jerusalém, no caminho de Emaús, esta mesma inquietação, esta mesma pergunta vinha sobre eles. Esses discípulos também estavam meio que frustrados, porque eles tinham planos. E o versículo 21, eu me deparo com ele e eu percebo a angústia do coração deles, justamente quando eles falam assim para Jesus, sem saber que aquele era Jesus. Ele fala assim, olha, e nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção de Israel. Eles estavam esperando que, olha, Jesus ia trazer a redenção. Amados, nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós planejamos. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós sonhamos. Nem sempre os nossos planos. Porque é Deus que tem a última palavra. E eu vejo que este caminho percorrido pelos discípulos é o mesmo caminho que nós estamos percorrendo agora. É saindo de uma situação e entrando de uma outra situação que nós não sabemos o que nos espera pela frente. É este caminho de inquietude, é este caminho de muitas pessoas deprimidas, é um caminho de muitas pessoas frustradas. Os fatos são inegáveis, os fatos que aceleram o nosso coração e que mexem com o nosso coração são inevitáveis, assim como o fato ali naquela época desses dois discípulos, eles eram inegáveis. Porque todo o contexto desse texto mostra o que aconteceu. Esses dois discípulos caminhavam com Jesus. Desculpa, irmãos, minha garganta está pegando um pouco, né? Então, nós vamos ter que, às vezes, parar um pouquinho. Mas esses dois discípulos, eles caminhavam com Jesus, estavam em Jerusalém, eram discípulos de Jesus. Eles haviam presenciado milagres de Jesus, haviam presenciado maravilhas que Jesus havia feito, viram o mar se acalmar, viram curas milagrosas, viram mortos ressuscitar. Parecia que aquilo tudo nunca mais iria acabar. No coração deles, o anseio é que Jesus ia assumir um reinado e que tudo ia mudar, porque, aliás, todos queriam ter Jesus como um rei. Porque Jesus dava tudo o que eles precisavam. Eles criam piamente que eles iriam, juntamente com Jesus, transformar o mundo. Eles receberam de Jesus um toque de fé, receberam ânimo, receberam esperança, receberam coragem. Mas aí o que eles viram? O que eles perceberam? O que eles viram? Eles viram Jesus sendo açoitado,
viram Jesus sendo crucificado, viram o sangue de Jesus, viram a agonia de Jesus, viram uma cruz, viram uma morte de cruz. Jesus está morto. Aquilo que eles sonhavam morreu. Por isso que eles dizem, olha, nós pensávamos que ele ia ser o libertador de Israel. Mas então, o sonho acabou, foi rompido. E é justamente nesse cenário, meus queridos, que eles saem de Jerusalém e estão no caminho de Emaús. Por quê? Porque eles desistiram do caminho. Desistiram, os sonhos acabaram. O projeto, o plano, ruiu, foi por água abaixo. Perderam as esperanças. Perderam tudo aquilo que podia causar esperança a eles. Percebam que nesse caminho de Jerusalém, a palavra que fala que é um caminho de 11 quilômetros. 2 horas que dá para a gente assistir um filme, mas é um longo caminho de indignação, de frustração, de inquietude. É um caminho de perguntas sem respostas. As últimas notícias chegavam a ele e deixavam eles ainda mais arrasados, mais confusos, desanimados e deprimidos. Quais são as notícias que estamos ouvindo hoje, amados? E talvez estas notícias também tenham te deixado arrasado, confuso, desanimado, deprimido. Talvez seus sonhos também foram lançados por água abaixo. O fato é que Jesus se aproxima deles no meio do caminho. E as preocupações deles, a conversa que eles estavam tendo, as preocupações, eles perderam Jesus de vista. As preocupações impediram, inclusive, que eles reconhecessem Jesus no meio do caminho. Que coisa, amados! Percebam que a preocupação muitas vezes te impede de reconhecer a presença de Jesus. Jesus está presente, mas eles não reconhecem Jesus. Jesus se aproxima deles. Ei, sobre o que vocês estão conversando? Que pergunta, né? Já pensou a gente hoje, se pudéssemos estar numa roda, a gente vê aí nas páginas das mídias sociais, qual é a pergunta? Trabalha, não trabalha? É bom, é ruim? Essas questões todas que estão novamente trazendo uma polarização no mundo. Sobre o que estão conversando? Coronavírus. Naquela época, o que eles estavam conversando? Jesus morreu. E eles respondem em um tom irônico. Ei, de onde você vem? De que país você vem? De que planeta, aliás, você vem? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. É como se alguém caísse aqui meio de paraquedas, né? E fala assim, olha, ei, o que está acontecendo? Por que eu não posso ir na tua casa? Por que a gente não pode apertar a mão? Por que a gente não pode fazer nada? Perceba que Jesus estava andando com eles. E eles não reconhecem que Jesus estava andando. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você hoje. Suas aflições, suas preocupações. E quem sabe pode não ser nem o coronavírus. Mas temos tantas outras preocupações, né, amados? Temos as nossas contas para pagar. Nossas empresas para administrar, nossos empregados para pagar, funcionários para receber. A dívida não para. O boleto está vindo, não é, amados? Então, talvez é essa a nossa preocupação. Estou contaminado ou não estou com o coronavírus? E isso impede, muitas vezes, de reconhecermos a presença de Jesus. Jesus estava ao lado deles, caminhando com eles, eles não reconheceram. E quem sabe hoje, a mesma coisa possa estar acontecendo com você. Jesus está ao seu lado,
e você não está percebendo. Jesus está caminhando contigo e você não está percebendo. Jesus está caminhando com você. Ele não se esqueceu de você. Ele está ao teu lado, caminhando com você, e você não está percebendo. Percebam que quando Jesus chega ao encontro deles, Jesus não veio com raios, trovão, piruletas, com grandes questões. Ele não vem com alarde da sua presença, mas ele estava ali. Jesus não fez nada, apenas conversou com eles, apenas estava conversando com eles. E olha a perspectiva desses discípulos. Eles sabiam que a sepultura estava vazia, porque eles viram isso, as mulheres contaram. Eles viram que os anjos apareceram. Eles viram que Pedro tinha ido também ao túmulo e que a pedra tinha rolado, estava vazio. Mesmo eles sabendo que Jesus não estava lá, eles ainda assim continuavam decepcionados. E por que a decepção? Afinal, eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. Mas, amados, me chama a atenção aqui, eu gostaria, sim, que você pudesse atentar a esta palavra. Um jantar mudou tudo. Um jantar em volta da mesa muda toda a história. Apenas um partir do pão. Jesus está indo, caminhando com eles, faz que vai mais adiante, não vai. Vem, Senhor, se assenta aqui com a gente, já está tarde. É melhor o Senhor não andar. Vem com a gente, vamos tomar um lanche. E Jesus, na hora de repartir o pão, ele dá graças a Deus. O jantar muda tudo. Se nós soubéssemos a importância da mesa, a importância que um jantar faz, a importância de reunir os nossos filhos, a nossa família em volta da mesa, a gente valorizaria muito mais a presença de Jesus. O dar graças por aquele almoço, o dar graças por aquela refeição, o dar graças por aquela situação. Amados, temos sim a oportunidade de assentar novamente com a nossa família e dar graças a Jesus. A presença imperceptível de Jesus se percebe no momento da refeição. A importância de darmos graças a Deus. Naquele jantar, os olhos deles foram abertos. E ali naquele mesmo instante, o que eles fazem? Eles reconhecem, é Jesus. Jesus está aqui. Jesus está do nosso lado. Jesus andou com a gente. Nós não percebemos, mas ele estava com a gente no meio do caminho, ele estava com a gente. O tempo todo ele estava com a gente, ele nunca nos abandonou, ele nunca nos deixou, porque esta mesma era a promessa de Jesus, de nunca, jamais nos abandonar, nunca, jamais nos deixar sozinho, nunca, jamais nos deixar no meio do caminho. E eu tenho certeza, Jesus nunca vai deixar você sozinho. Nunca vai deixar. Ao mesmo tempo que isso acontece, que eles reconhecem a presença de Jesus, Jesus desaparece. Jesus desaparece. É algo estranho, amados. Difícil de entender e explicar. Mas Jesus entrou neles. Jesus desaparece misteriosamente. Jesus não está mais presente agora com eles fisicamente, mas eles têm uma certeza, uma esperança e uma fé. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele domina sobre a história e é ele quem vai mudar toda a história. Ele se faz presente todos os dias e ele se faz presente hoje aqui, e eu quero declarar em nome de Jesus que ele se faz presente hoje na tua casa. Jesus entrou no teu lar a partir do momento em que você acessou a
tua mídia, a partir do momento que você está ouvindo, a partir do momento que você parou na tua casa com os seus para ouvir a palavra de Deus, ele entrou na tua casa. Porque a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, no nome de Jesus, ele ali estaria. Então ele se faz presente, porque vocês, quando acessaram, vocês estavam pensando em uma palavra, em um pastor? Não. Estavam procurando a presença de Jesus. Eu creio que essa deve ser a expectativa do coração de cada um de nós. A palavra de Jesus. Agora, algo mais ainda empolgante me toca o coração, amados. Muito. Após esse episódio, eles voltam para Jerusalém. Eles mal terminam de comer e voltam correndo agora para Jerusalém. Eles vinham andando norte de Jerusalém para Emaús, cabisbaixo, chorando, angustiado, deprimido, falando das encrencas que estavam acontecendo, da decepção do coração deles. Agora eles voltam para Jerusalém. Não mais cabisbaixos, não mais desamparados, não mais angustiados, mas aliviados, empolgados, animados, por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus. O fato de reconhecermos a presença de Jesus muda tudo, amados. A presença imperceptível de Jesus pode mudar hoje a tua vida. A presença imperceptível de Jesus muda a tua história. A presença imperceptível de Jesus muda todos os alicerces da terra. Jesus faz toda a diferença. Jesus deveria ser o nosso maior projeto de vida. Ele deveria ser o teu maior projeto de vida. Nota algo importante. Quando Jesus desaparece, eles falam assim, um com o outro. Sabe? Não queimava o nosso coração quando ele estava no nosso caminho. Conforme ele ia expondo as Escrituras. Teu coração não queimava. Amado, você poder parar e ouvir da palavra de Deus, isso deve queimar o teu coração, trazer um peso de glória ao teu coração, trazer um renovo ao teu coração, trazer uma nova esperança, uma nova fé ao teu coração. Em tempos de epidemia, em tempos de angústias, em tempos de tristeza, a melhor coisa que temos a fazer é meditar nas Escrituras. Jesus expôs as Escrituras para eles. Meu querido, permita que as palavras escritas neste livro queimem o teu coração. Esta palavra precisa voltar a queimar o teu coração. É tempo de buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de invocar a presença de Jesus. Mesmo que você não perceba, Jesus está do teu lado. Mesmo a nossa fé duvidando como Abraão. Mas ele tinha certeza, Deus vai cumprir a promessa dele. Essa palavra é para você, meu amado. É para você. Permita que a palavra do Senhor volte a queimar teu coração. Volte a fazer morada no teu coração. Eu não posso encerrar essa mensagem sem antes, amado, ler com você o versículo 36 e o 37. Veja o que acontece depois. Os discípulos chegam em Jerusalém. Reúnem-se em uma casa novamente. Lá estavam os discípulos. Eles tocam a campainha na casa. Olha, abre aí, nós resolvemos voltar. Nós estávamos desistindo do caminho, mas agora estamos voltando ao caminho. Então, eles ficam lá na casa, juntamente com os outros discípulos. E aí eles estão conversando com os outros discípulos.
a respeito do que tinha acontecido. E olha só, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que levantam dúvida no coração de vocês? Amados, não é tempo de levantar dúvidas. Não é tempo de ficar desanimado. Não é tempo de ficar com medo. É tempo de ouvir aquilo que Jesus declara dentro daquela casa. E esta mesma declaração Jesus faz hoje para dentro da nossa casa. A paz seja com vocês. A paz que só Jesus pode dar. Jesus, quando ele falou da paz dele, ele falou assim: olha, eu deixo a paz, não dou a paz como o mundo a dá. Mas eu deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Uma paz que só Jesus pode dar. Uma paz que excede todo o nosso entendimento. É uma paz confiante de que Jesus nunca nos deixou, que Jesus nunca nos desamparou, que Ele sempre está ao nosso lado. É essa paz, esta certeza, essa convicção. Então, amados, não precisamos mais ficar perturbados. Como será o amanhã? O que vai acontecer? Não precisamos ficar levantando dúvida do coração, porque sabemos que o que está acontecendo hoje são sombras daquilo que ainda vai acontecer. Jesus está voltando. É tempo da gente se preparar para a volta dele. O melhor preparo é você estar na tua casa hoje, poder estar sentado com os seus e receber do Senhor a paz que só Ele pode dar. Sabe o que aconteceu, amados? Esse mesmo episódio é relatado lá no Evangelho de João. E quando aconteceu isso, o Tomé não estava lá. E aí, quando encontraram com Tomé, falaram: olha, nós vimos o mestre, nós falamos com ele. Ele falou: duvido. Só se eu tocar as feridas dele. Então, Jesus novamente, ele nunca iria deixar um discípulo dele com um coração duvidoso. Jesus aparece novamente agora, Tomé está lá, junto com eles. Jesus dá uma palavra para Tomé. Qual é essa palavra? Felizes ou bem-aventurados os que não viram e creram. Talvez você seja assim. Não estou vendo nada, não estou vendo saída. Mas eu estou crendo. Jesus te chama de feliz, de bem-aventurado. Você que ouve e crê. Amados, você também pode ser essa pessoa feliz. Você também pode deixar hoje Jesus entrar na tua casa e trazer a paz. Vamos meditar um pouco nesse cântico. Curve tua cabeça. Escute essa música hoje. Em um momento só, deixou-me o seu olhar. Nem quando eu dava dor, pregou-me o seu amar. Quando eu obedi, como se pudesse me esconder.
Nem o momento, deixa eu só. Mesmo quando não vi solução, mesmo quando a gente não sabe o que vai fazer, eu tenho a certeza, Jesus está do teu lado. Jesus está do lado da gente. Mesmo quando a gente não sabe mais qual a decisão tomar, tem um caminho. É o caminho de volta para Jerusalém. Saem de Jerusalém angustiados. São visitados pela presença de Jesus. Voltam para o caminho. Eu acho que a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida é essa, voltar para o caminho. Esse é o convite de Jesus. Ele não esqueceu de você, não te deixou nenhum momento, mesmo quando você estava distante. Mesmo quando você quis abandoná-lo. Mesmo quando você se decepcionou com ele. Mesmo quando você deixou de frequentar a igreja, quem sabe. Mesmo quando você desistiu de tudo a troco de um prato de lentilha. Jesus estava lá olhando para você. Te chamando de volta. Falando, filho meu, dá-me o teu coração. Eu nunca te deixei, nunca te desamparei, nunca te deixei só. É tempo de voltar para os braços de Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família. Se você puder, nesse instante, fechar os teus olhos, em atitude de reverência a Jesus, e perceber a presença de Jesus aí onde você está agora. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, entra, Pai amado, agora nesta vida, nesta casa, neste lar, ó Pai, com a tua paz. Sossega o coração, ó Pai. Sossega a alma. Que possamos descansar, ó Pai, em quem tu és. Pai amado, mesmo que muitas vezes estamos angustiados, aflitos, abatidos, perturbados, ó Pai, a nossa alma descansa em ti. Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso porto seguro. Tu és aquele, ó Pai, que nunca nos deixa só. Eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, sempre. Amém. Meu querido, que essa palavra possa ter atingido o teu coração. Que a palavra do Senhor entre na tua casa. Busque a palavra, medite na palavra do Senhor. Hoje e sempre. Domingo que vem, 19 horas, tem mais. Palavra de Deus para a tua vida. Devocionais toda essa semana.
Aproveite os nossos devocionais com a tua família. Em nome de Jesus. Um grande abraço, meus amados. Uma boa noite para você.